Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Os humanos e os deuses estavam juntos das valquírias em questão na cozinha do castelo do Dark, conversando entre si sobre a última reação anterior que viram em questão sobre o Raio Negro. Hermes. Foi interessante saber sobre o rei dos inumanos, mas aquele último indício de informação que descobrimos sobre o Raio Negro me deixou com um certo conflito por conta que a bomba que ele criou e explodiu logo depois, criando um buraco na realidade, ou, melhor dizendo, na linha temporal, poderia ter se alastrado muito. Hércules. Estou feliz por saber que o Raio Negro pode se recuperar de seu ato de tortura, mas em questão sobre essa bomba realmente me deixou bem preocupado por conta que poderia ter causado uma vasta destruição não só na região onde a bomba foi explodida, mas poderia ter se expandido para outras partes do universo. Ares. Eu entendo que no caso tudo que nós já vimos e já aprendemos sobre os humanos de certos universos realmente mudaram nosso aspecto de percepção sobre a humanidade, mas isso em questão foi muito perigoso até mesmo para o humano em questão, que sabia o que estava fazendo. Se houvesse pelo menos um único deslize no cálculo dele, ele poderia ter morrido junto dessa explosão. Hades. Bom, que aprendemos nesse tempo todo que estivermos aqui foi o bastante de pelo menos a gente cogitar uma certa opinião. Será que vale mesmo a pena extinguir a humanidade? Porque no caso iniciamos esse aprendizado vendo os erros dos humanos, a ascensão e destruição de deuses. Buda. Eu acho que ainda tem muita coisa que poderíamos aprender se continuarmos aqui, mas também vem a dúvida quando poderemos retornar para nossa dimensão, ou melhor dizendo, nosso universo. Bom, eu gosto da estadia aqui, mas também temos que se perguntar por quanto tempo iremos ficar aqui. Shiva. Bom, eu gosto da estadia, ela é bem sincero, e também gostei das ações e apresentações dos humanos, e isso também me gerou uma certa ideia de fazer em minha religião quando retornarmos. Nesse momento um ser desconhecido apareceu abrindo a porta da cozinha em questão, revelando o vasto corredor do salão do castelo do Dark. Mas em questão todos os deuses, as valquírias e os humanos olharam para o ser que apareceu logo que a porta se abriu. Esse ser tinha o corpo de metal, uns olhos vermelhos, e era bem parecido com o ouriço azul, e eles viram um tempo atrás. Ser desconhecido. Bom, deuses e humanos e também valquírias, vim aqui lhe informar que me acompanhe para a sala de cinema por conta que a reação de hoje / apresentação logo irá começar, então por favor se adiontem. Loki. Peraí, calma aí, pedaço de lata, quem seria você por acaso? Nós nunca vimos você por aí, que então é melhor se apresentar logo antes que você vire ferro velho por causa da sua insolência. Ser desconhecido. Sinto muito, deus da mentira, mas no caso você não tem a mínima capacidade de me vencer por conta que você tem uma probabilidade impossível de me derrotar, mas vou realizar seu pedido de saber quem é o ser superior na sua frente. Meu nome é Metal Sonic, mas pode me chamar apenas de Overlord. Agora por favor vamos parar de perder tempo e vamos logo por conta que o tempo é valioso e já estou farto de ficar olhando para a cara de cada deus aqui presente. Ares. Ora, sua máquina patética, como ousa nos referir assim? Você irá pagar por sua insolência. Neste exato momento o Ares avançou para cima do Overlord, mas em questão o próprio Overlord só usou sua mão esquerda. Então quando Ares desferiu seu ataque decisivo e massivo contra o Overlord e só apenas pegou o ataque com a mão nua, então girou o pulso do Ares com extrema facilidade, ou fazendo gemer de dor e cair no chão com o pulso torcido. Todos os deuses e todos os humanos e todas as valquírias, por verem essa ação repentina, ficaram assustados pela facilidade que o Overlord subjugou Ares, e todos entenderam que o Overlord não estava se achando superior por conta daquelas palavras ditas anteriormente. Então todos entenderam que não era para subestimar o nível desse novo indivíduo apresentado. Overlord. Bom, eu acho que já chega de perdermos tempo precioso. Por favor, todos me acompanhem, e quem puder ajudar o Ares o ajude a se levantar.
Todos os deuses em questão obedeceram os humanos e as valquírias seguiram o Overlord, enquanto que o Hades ajudava o Ares a se apoiar nele e a se levantar. Todos em questão chegaram à sala de cinema, só que ainda estavam aflitos pela ação anterior. Então, quando todos entraram na sala de cinema, eles viram a Nifty e o Black, a Máquina e também os irmãos do Dark Draco e o Godzilla. Black: bem-vindos humanos, deuses e valquírias, parece que já conhecem o Overlord. Bom, sinto muito, Ares e demais, pela forma que vocês foram tratados pelo Overlord. Draco: bom, parece que tiveram um tipo de desavença por conta que o deus da guerra tá com um braço torcido, ou melhor dizendo, pulso torcido. Godzilla: Draco, por favor, não comece com suas zombarias por conta que já estão tensos pelo acontecido, então não piore as coisas. Nesse momento um deus se aproximou da Nifty Máquina, Black, Godzilla e Draco. Esse deus era o Hermes, que então falou: Hermes: com licença, senhores e senhoras, mas o que teremos hoje em questão eu gostaria de saber, por conta que muitos de nós aqui estamos um pouco tensos pelo acontecido anteriormente, então pode tirar toda essa tensão. Gostaria de saber o que veremos hoje. Black: bom, o que verão hoje vai surpreender todos, mas é melhor todos já se sentarem em questão em seus devidos assentos, por conta que não quero expõe lá o que irá começar logo a seguir. Então, por favor, se acomodem em seus assentos, porque a apresentação / reação irá começar. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e o link do canal do criador vai estar na descrição do vídeo. Assim como a foto do canal do criador também vai estar passando nos minutos finais da reação. E é claro, fotos e imagens não são de minha propriedade, todo o crédito vai para seu respectivo criador ou criadora. Só o que me pertence é a história. E inclusive tudo que for dito ou demonstrado aqui não passa apenas de pura ficção. Então não leve tudo que for dito ou demonstrado aqui a sério, tudo não passa apenas de pura ficção. Fim de nota. Agora com a reação. Vejo mamãe e papai mortos no chão. Ponteiro do tempo é o maior vilão. Trauma que gera admiração. O choro fica mudo com barulho do trovão. Índice de confiança zero. A luz se vai. O tempo vai me deixando mais velho. Seu número de confiança é tudo que temos. O zero no meu pulso mostra que eu não sou ninguém. Atuando no papel de um herói que me salvou. Mostrar de ser você no fundo é tudo que quero. O que eu tô fazendo, quero ser perfeito, mas não sou que reino. Desde que eu herói que me deixa minha faixa. Deixaram de perder. Sofreu bastante pra que eu mudar. Já tô eu pensei que tava fácil. Sem saber mais o que faço. Tava vivendo no sonho. Essa criação hoje é fácil. Só que criação fez o que fez. Ninguém quer algo sagrado. A nossa mãe é de nada. A levanta que fez. Hades. Começamos com uma tragédia. Eu não sei o que acontece, mas no caso começar dessa forma é desconfortante, mais ou menos um tempo impactante. Espero que explique mais o que aconteceu com a família desse garoto. Mas ele me parece um pouco familiar, não sei da onde, mas o rosto me lembra alguém. Ares. Não é só o garoto que parece um pouco familiar também. Esse homem alto e com esse capacete, a voz dele me é familiar, só que não consigo ouvir muito bem por conta do eco sonoro que vem de esse capacete. Thor.
Eu não sei se todos sentiram, mas quando os dois falaram em conjunto que o choro fica mudo ao barulho do trovão, eu senti um calafrio, porque me parecia que esse trovão era mais forte e primordial do que o meu próprio trovões já manifestados. Loki. Olha, eu queria que fosse coisa da minha cabeça, mas no caso quando eu ouvi o barulho desse trovão me parecia que não era só o som de um trovão comum, era como se a própria dimensão tivesse se desfazendo. Zeus. Pelo que eu noto, parece que o garoto que foi salvo por esse homem, o índice de confiança dele sobre o acontecido parece que está zerado. Bom, não posso julgá-lo por conta que ele perdeu os pais, e não vou ser frio o suficiente para dizer que isso é desnecessário. Odin. Parece que tem a visão de mundo bem elevada, porque dizer que anos se vão e o tempo vai deixando mais velho, parece que ele já viu bastante para perceber que não dá para competir com o tempo. Hércules. Como assim seu número de confiança é tudo que tem? O que isso significa? Hermes. Deve ser alguma coisa relacionada àquele número zerado no pulso do garoto antes apresentado, deve ser alguma coisa relacionado a isso. Sasaki. Que honroso desse garoto para honrar o papel do herói que eu salvou, ele tá atuando com o mesmo papel de admiroso saber que ele quer ser igual àquele que eu salvou. Shiva. É pelo visto que nesse mundo também tem bastante injustiça, e parece que esse garoto viu uma criança ser ameaçada e foi no encontro para ajudá-la em questão, mesmo não tendo habilidades. Adão. Eu acredito que se ele tem fé no potencial dele em questão, ele vai poder sair da situação e ainda assim ajudar o garotinho. Bom, espero que ele consiga. Okita. É para esse, graças a esse garotinho ele pode ter uma confiança. Aqui fez o zero no pulso dele se tornar e parece que pelo visto isso é mais do que o suficiente para ele se impor contra esse oponente dele e conseguir o derrotar. Jack Estripador. Um passo de cada vez, faça que nem seu face, parece que pelo visto salvou essa criança e graças a esse ato de confiança, agora faz sentido. A confiança é a força que faz heróis, não aparece no nada igual a fogos de artifício. Foi ótimo saber que esse garoto conseguiu se reerguer ou colocar a cabeça no lugar, mas uma coisa entra em questão: quem é esse garoto? Por conta que a voz dele me é muito familiar, mas eu não consigo identificar. É como se houvesse um branco na minha cabeça e não fizesse eu me lembrar totalmente de onde eu ouvir essa voz. Loki. Mas o que foi isso? Literalmente esse garoto demonstrou uma energia muito diferente de um raio normal. Não parece nem um pouco com os raios que eu já vi o Thor fazer. Parece que a força liberada desse raio é muito diferente de um raio comum. Mas o que é esse garoto? Buda. E não é só o garoto, parece que o outro indivíduo que apareceu antes também manifesta essa eletricidade massiva, mas parece que é mais concentrada e mais pura. Mas também o garoto não fica para trás, parece que os dois têm o mesmo tipo de poder, mas é diferente. Um é mais focado, puro e concentrado, e o outro é mais energético, fraco, mas também com alta capacidade de evolução. Shiva. Sem busca aprovação, o que muda o poder da chuva antes delas caírem no chão. Eu não sei se isso é uma metáfora, mas pelo que eu pude sentir somente por essa pressão, esse cara parece que ele não brinca ou age de forma despretensiosa. Thor. Trovão que ilumina a escuridão. Eu não sei se eu me sinto honroso por ter o mesmo poder, ou só me sinto patético por conta que eu sei que eu tenho a capacidade de gerar raios, mas esse tipo de trovão é muito diferente. Não parece ser um trovão comum. Lobo. Limpar a justiça. Não entendi o que esse garoto quis dizer com isso, mas só pela manifestação desses trovões dele já me deu a vontade de querer ou enfrentá-lo. Okita. Quem vai tomar o brilho do raio que um dia foi sua salvação? Acho que só por ouvir isso indica que esse garoto vai enfrentar o herói e o salvou. Bom, espero que seja um embate limpo, porque eu tô ficando empolgado no que eu tô vendo e ouvindo. Hermes. Com licença, será que pode por favor nos revelar o que acabou de acontecer nessa apresentação? Por conta que não entendi muita coisa do que foi apresentado logo no início. Eu tenho algumas questões para saber sobre o que aconteceu. 1. Primeira questão: quem é o garoto e por que a voz dele é tão familiar para todos, e o porquê ele perdeu os pais, e o que significa esse tal número de confiança? 2.
Quem seria o ser mascarado que no caso salvou o garoto e por que ele usa esse capacete e por que também a voz dele parece tão familiar e o porquê que no caso o poder dos dois parece ser tão familiar um com o outro, parece que os dois têm o mesmo poder, só que um é mais forte e o outro é mais fraco. Black. Tudo será respondido ao seu devido tempo, então por mais que você e os outros deuses querem resposta sobre o que foi demonstrado logo inicialmente, só o que eu posso responder é tudo será revelado no seu devido tempo, então por favor só retorne-se aos devidos focos na tela. Draco. E é claro, se eles parecem familiar para vocês, pelo menos na voz ou na postura também, tudo isso vai ser revelado, então não apressem as coisas, porque como um velho filósofo já disse, a pressa é a inimiga da perfeição. Não quero roubar a identidade de quem me salvou. Todas essas anos à toa, não trabalho lá, ninguém sabe por que nunca tirei meu capacete. Na corrente do que não é a forma que nos mostrou. Muito menos essa quantidade de poderes. Seria só fazer o par, para tentar entender mais. Ainda que o herói seja puro, o dinheiro tem uma vida suja. Esse dinheiro não se pode, seus acessórios ligados demais. Esse dinheiro comendo na morte, mas um dia errado e meu amigo que cai. Ele novidade, Freddy, porque eu não fui veloz. Tu faz a tatuagem, mas tu me seja de ódio na fundo real. Estou mal e penso no que aconteceu. Eu só consigo tudo no céu. Mas se eu enxergar o fundo, vai caber em culpa do eu posso ver. E meu amigo gostava, nos lábios marcaram que tu me sinto nesse pé. Quem tiver chance de parar o tiro, mas eu não parei. Quer dizer que te matei. Mas não senti. Faz o bem, sem olhar daqui. As pessoas falam que eu sou felicidade, conheço o som da salva minha valência. Tocado a Deus, essa realidade, tudo faz uma história com medo que eu penso. Tudo essa dor, as reais, essa memória, eu não tiro tudo merda, então assim eu deixei. A batalha começa com fogos de guerra, destruídos em faixas de morrer. A paz de Deus começa a batalha na barra de Deus. A vida vai ser demasiada na vida. Morte no meu coração, os demônios se matam, se assassina a terra. Morte de sol da visão. Atenção, notícia urgente. Acabamos de confirmar que houve uma fusão no índice de confiança dos dois assuntos. Significa que um deles faleceu. Afrodite, parece que a imagem desse garoto foi capturada deles, atuando como o herói que salvou, estão chamando ele de novo Soul. Brunilda, é por isso que o pessoal que cuida desse tal Soul, todo mundo coletiva para discutir sobre o garoto em questão, vou estar usando a imagem dele, e parece que ele não se importa com isso, ele só se importa em salvar vidas, isso é honroso. Poseidon,
Para o mundo, o garoto está exatamente fazendo isso, roubando a identidade do herói, mas para ele, no caso, ele não quer, ele só quer honrar a identidade. Isso causa um certo dilema. Sobre a imagem dele, uns podem pensar que ele está roubando, outros podem pensar que ele está só interpretando. Gol. Em todos esses anos atuando como herói, eles querem saber por que ele nunca tirou esse capacete, certo? Aqui também estou bem curiosa para saber quem é a pessoa por debaixo desse capacete, por conta que a voz é muito familiar para mim, e isso me deixa morta de curiosidade, porque eu quero saber quem é. Ao Viter, então ele acredita que não é a fama que os constrói, nem as suas quantidades de poderes, se isso é fazer o bem ganhando ou perdendo números, então para ele não interessa se ele está perdendo números ou não, ele só quer fazer o que é certo. Viste, ainda que o herói seja puro, o dinheiro que move o mundo é sujo. Então essa analogia significa que quem cuida dos lucros do Soul só se importa com os lucros, não com o título de herói e nem com o que o herói está fazendo de bom para a humanidade. Trude, até o garoto percebeu aqui mesmo que o herói principal não se importe, os assessores ligam até demais para os lucros e para o dinheiro. Regin Leif, é o que os assessores mandaram um assassino matar o garoto, mas só porque o garoto está ficando popular. O meu pai, o assassino acertou a pessoa errada. Gondu, o amigo dele que estava usando o capacete do herói em questão, que era ele, foi atingido, e ele que morreu. Gol, ele está se corrompendo aos poucos, no caso o coração dele está se enchendo de ódio por conta da culpa, do ressentimento, e da melancolia e da tristeza. Brunilda, toda vez que ele para e pensa no que aconteceu, ele só consegue culpar o Soul, mas eu acho que no caso ele vai começar a se culpar logo depois por conta disso. Randigris, agora ele está se culpando pela morte do amigo, e no caso não aceitou de jeito nenhum a morte dele. Aí que tá o detalhe, como o amigo dele ou amiga no caso estava usando o capacete, não dá para saber se era um garoto ou uma garota. Makima, eu só vou revelar por enquanto que a pessoa que estava usando o capacete era uma garota, basicamente ela e esse garoto já estavam perto de se assumir como namorados, mas essa tragédia aconteceu. Nifty, eu sei que vocês estão chocados por saberem que os dois lutaram entre si, mas eu quero que prestem muito bem atenção no que aconteceu no final, por conta que só a informação dos dois só vai ser revelado no final. Depois dos humanos e dos deuses e das valquírias reagirem o refrão pela segunda vez, ficaram tristes e ao mesmo tempo irritados, mas também frustrados, porque não entenderam o que havia acontecido no final dessa história. Ou então que o Overlord deu um passo à frente e começou a falar. Overlord, bem humanos, deuses e valquírias, depois de ouvirem o que eu tenho a dizer, podem retornar para suas habitações e refletirem sobre o que vão ouvir nessas minhas palavras. O herói que vocês viram chamado Soul não é ninguém menos do que o Dark, só que ele é de um tempo muito mais avançado do que vocês o conhecem aqui. Pode-se dizer que é um Dark vindo do futuro, mas isso não se adequa no que eu vou revelar. O garoto que o Dark do futuro salvou em questão, ele é o Wilson Otsutsuki, só que de uma era muito mais avançada do que vocês conhecem. Hermes, o Dark, ele é o Soul, mas como ele ficou mais velho, tá, você explicou que ele é do futuro, mas de qual futuro? Por conta que ninguém pode viajar nas linhas do tempo, é proibido até para nós deuses. Overlord, não importa se é proibido ou não, para salvar quem ele pretendia salvar, que era o Wilson Otsutsuki, ele não se importava com regras ou proibições. Zeus, quando Dark aparecer, eu terei que puni-lo severamente, por conta que esse tipo de ação de mexer no tempo é proibido e merece ser severamente punido só por ter ousado mexer na tapeçaria do espaço-tempo. Overlord, enfim, o Dark voltou no tempo, mas ele avançou um pouco sua própria idade nessa linha do tempo para, no caso, não confundir as pessoas que ele iria salvar com a mesma aparência que ele tinha nesse tempo em questão. As pessoas que ele queria salvar era sua irmã Zila, que inclusive era a pessoa que morreu por conta do tiro de bala, então já devem ter sacado aonde eu quero chegar. Quem a pessoa que o Wilson Otsutsuki estava ocupando por conta da morte da Zila era o próprio Dark. Ares.
Tá, calma aí, pedaço de lata. Tá, os dois se desentenderam e brigaram entre si, mas no caso não faz o menor sentido uma coisa, porque os dois têm o mesmo poder em questão. O Dark não é um dragão, então porque ele tem poder de raios, e o porque o Wilson Otsutsuki também manifestou essas mesmas habilidades. Overlord, isso não é tão simples de responder, mas o Dark, por ser um dragão, ele também pode gerar raios que não sejam iguais ao doutor em questão. Por isso que quando o Loki mencionou que quando ele sentiu o raio cair era como se a realidade tivesse se rompendo, bom, era o poder massivo do Dark sendo liberado. E esse poder agiu como efeito dominó para ativar os poderes latentes do próprio Wilson Otsutsuki, e por isso que quando ele manifestou os seus primeiros raios, eles são tão parecidos com os raios do Dark, mas só que em questão os raios verdadeiros do Dark são vermelhos e pretos. Godzilla. Bom, eu acho que chegou o meu ponto em questão para explicar sobre o porquê o Dark modificou a linha do tempo e ele apareceu nessa época. Bom, uma coisa que aconteceu em uma outra realidade, basicamente em uma outra linha do tempo, que gerou um efeito dominó massivo. Nessa linha do tempo, minha irmã iria se casar com o Wilson Otsutsuki. Eles se casaram em questão, até tiveram momentos felizes dela, até ficou grávida, mas uma coisa veio a acontecer, rolou um assassinato. Um indivíduo, que eu não vou falar o nome, manipulou a mente do Wilson Otsutsuki, fazendo ele ver outro ser. Então ele levou esse ser para o espaço, só que esse ser era Zilla. Ela morreu junto com a criança que ela carregava no ventre, e isso fez que o próprio Wilson Otsutsuki ficasse quebrado. O vilão em questão que fez isso justamente foi morto pelo próprio Wilson Otsutsuki, só que um tempo depois o próprio Wilson Otsutsuki fez da Terra um império governado pelo aço. Draco. Eu e o Godzilla ficamos ao lado do Wilson Otsutsuki nessa empreitada dele, mas em questão o único que não ficou do lado dele foi o próprio Dark, que não concordava com o que ele queria fazer, por conta que o Dark entendia que ele perdeu a Zilla, mas tirar a liberdade dos outros somente para protegê-los. O Dark que não aceitava de jeito nenhum. Godzilla. Então o que o nosso irmão fez foi literalmente viajar no tempo para mudar o futuro dessa realidade. Ele mudou o futuro dessa realidade, mas como tudo tem que piorar, essa ação do Dark gerou um efeito dominó no fluxo espaço-tempo, onde várias realidades que eram parecidas com essa que ele salvou aconteceu a mesma coisa várias e várias vezes. Só o que vocês viram aqui foi uma dessas variantes temporais acontecendo de forma contínua, mas mostrando outros acontecimentos. Black. Olha, eu sei que todos têm perguntas e querem suas devidas respostas, mas tudo será respondido no seu tempo. E por favor, leve em consideração que revelam isso os dois, o Godzilla e o Draco, estão abrindo uma ferida que fecharam há muito tempo. Então por favor, só retornem às suas habitações, absorvam tudo o que ouviram e tentam compreender. Agora, nesse sentido que todos já compreenderam pelo que ouviram em questão e viram na apresentação, todos retornaram para suas devidas habitações. Bom, meus espectadores, até que enfim chegamos aqui no final desse vídeo em questão. Para ser bem sincero para vocês, eu achava sinceramente que esse vídeo ficaria um pouco menor, mas foi surpreendido do vídeo ter ficado com esse tamanho, quase 30 minutos. Bom, mas falando sobre o vídeo agora em questão da reação, tirando a introdução que foi um pouco grande, eu queria começar a reação um pouco antes, mas por conta da introdução se um pouco grande, tive que deixar dessa forma. Mas agora, partindo para os créditos, bom, o crédito da reação vai para o Wilson Otsutsuki, por conta que foi ideia dele fazer essa reação em questão, combinando também com a história que foi demonstrada logo depois que a reação acabou. Então é óbvio que todo o crédito sobre essa reação vai para ele em questão. Mas agora, falando sobre o crédito do vídeo original, ele vai para o próprio Amirap, por conta que o vídeo ficou incrível e sinceramente me deu vontade de assistir essa série em questão para ver o enredo da história original e os eventos de cada personagem dessa série. Bom, então é isso, meus espectadores, fim do capítulo 19 de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então eu vejo vocês no próximo capítulo. Daqui eu me despeço de vocês, então fim do capítulo de hoje. Eu não serei derrotado. Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.